18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Começando a semana muito bem acompanhado aqui em 100,7. Começa agora, 18 horas de hoje, segunda-feira. Eu, Karime Leão e Cid Soares. Cid, boa noite. Boa noite, salve, salve. Estamos chegando aí para mais uma semana. Vambora. É isso aí, tamo junto, Cid. Obrigada também pela sua companhia. Você que nos assiste nas redes sociais, no @18 horas News. Boa noite, gente. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Dias de violência em Manaus. Entre sexta-feira e segunda-feira foram registrados 16 assassinatos. Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas cobra apoio da Câmara dos Deputados para receber direitos trabalhistas do governo do estado. A região amazônica concentrou em 2022 mais da metade de todos os conflitos de terra ocorridos no país. A semana começa com alerta de temporais entre capitais da região norte, incluindo Manaus. 18 horas. Esses e outros destaques você confere a partir de agora aqui com a gente no programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 24 de abril de 2022. Mix. 2023, né? Vamos lá, já virou o ano, Cid. Pelo amor de Deus. Bom, virou o ano, mas assuntos antigos, tá? Porque a violência continua aqui em Manaus, que voltou a registrar uma onda de violência. Desde o feriado de Tiradentes, na sexta-feira, até hoje de manhã, foram registrados 16 assassinatos, 15 homens e uma mulher. Um dos crimes, os bandidos invadiram uma casa e executaram 3 pessoas. Pois é, tá tudo muito estranho, está tenebroso, né, Karime? De acordo com os registros da polícia, das 16 vítimas que você acabou de falar, 14 foram mortas por arma de fogo, uma por agressão física e uma por arma branca. E a maioria dos assassinatos foi com uso de arma de fogo. As zonas norte, leste e oeste lideram os registros de extrema violência. E o repórter André Meirelles tem mais informações sobre essa onda de violência registrada neste feriadão. Ele está aqui ao vivo com a gente. Muito boa noite, André. Então, o que a polícia diz sobre esse número elevadíssimo de homicídios? Muito boa noite, Karime Leão, Cid Soares e todos os nossos ouvintes aqui ligados na 100.7 no programa 18 horas. A gente traz aqui para você que está nos acompanhando nesse momento esse balanço, né? Também trazendo as informações aqui do que aconteceu desde o dia 21. No começo aí, esses crimes que vêm acontecendo aqui na cidade de Manaus começaram aí, quer dizer, já vem começando antes, mas esse balanço a gente faz aí porque vale destacar que começou na sexta-feira, que foi feriado no dia 21 aí, dia de Tiradentes, né? No final de semana até hoje também, onde hoje aí está bastante falado esse assunto aí sobre esse crime que aconteceu em posto de combustível bem em frente ali ao Hospital Delfim Aziz, ali na zona norte de Manaus. A gente também traz essa informação, inclusive esses dados que a gente está trazendo nesse momento, inclui aí, Karime, Cid, esse balanço que a gente tem aqui nesse momento e que também inclui que as zonas aí que são líderes desses homicídios, está aí a zona norte, leste e oeste aqui da cidade de Manaus. E segundo o relatório do Centro Integrado de Operações CIOPS da Polícia Militar, que informa aí o registro das mortes diariamente aqui no estado do Amazonas, na lista de mortes estão aí 15 homens e uma mulher. A gente traz aqui as informações que na sexta-noite do dia 21, teve o caso aí de um haitiano que foi baleado no Beco dos Inocentes, ali no bairro Coroado, na zona leste de Manaus. A informação da polícia é que a vítima foi até o local, considerada ali uma área vermelha, né, de área vermelha pelo tráfico de drogas, é considerado pela polícia, e ele estaria ali, entre aspas, incomodando os moradores da área. Ele acabou levando ali 5 tiros e foi encaminhado às pressas para o serviço de pronto atendimento ali do Coroado, né? Então a gente também destaca aqui que esses crimes acontecem também assim, tanto em áreas, né, nobres, como também, principalmente em áreas mais, áreas periféricas que tem acontecido esse tipo de crime aqui na cidade de Manaus. E muitas das vezes, quando a polícia vai fazer a investigação, impera ali, né, aquela lei do silêncio, de muitas das vezes demora até uma investigação por conta, né, de represálias aí por parte dos moradores. E também na sexta-feira teve o caso de outro homem que foi morto com cerca de 5 tiros na cabeça ali na rua Oswaldo Cruz, no bairro Glória. E a vítima estava na rua quando foi surpreendida por criminosos e arrastada para um beco ali na região, ali naquele local onde ele foi executado ali com vários tiros na cabeça. Os suspeitos também estão foragidos até o momento.
fato. Aí a gente traz também a informação que na madrugada de sábado, 2 homens e um policial foram mortos a tiros dentro de um local onde estava acontecendo uma festa no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus, depois que 2 atiradores invadiram ali o espaço, né, entraram ali no local e já tinha ali como alvo esses 2 homens e o policial acabou sendo atingido, né? Ali ele ficou ferido, ainda foi socorrido, mas aí ele acabou morrendo 2 horas depois de ter sido atingido. E também a gente traz a informação do domingo. Na zona norte de Manaus, 3 pessoas, sendo 2 homens e uma mulher, foram assassinados enquanto eles estavam consumindo bebidas alcoólicas ali em frente de casa, quando de repente os criminosos chegaram ali no local, quando as vítimas perceberam que seriam ali os alvos desses criminosos, tentaram correr, escapar ali. Um entrou ainda para um dos cômodos ali da casa, onde acabou sendo atingido por esses vários disparos de arma de fogo. Então nesse domingo aí, foram essas 3 pessoas, sendo 2 homens e também essa mulher, que segundo o relatório da CIOPS divulga aí 15 homens no total e uma mulher, que é esse caso aqui que está incluído aí nesses crimes que aconteceram aí durante esse período do dia 21, sexta-feira, feriado, até hoje, né? Agora pela manhã, começando pela tarde também, onde aconteceu esse crime. E também um outro caso aí que ganhou repercussão foi o registro também no domingo de um motorista de aplicativo, que ele foi morto dentro do carro enquanto deixava um passageiro ali em um supermercado aqui em Manaus. Entre os registros dos últimos 4 dias está o assassinato de um empresário. Essa situação, Karime, Cid, aconteceu hoje pela manhã, por volta de 10 horas da manhã, mais ou menos. Esse homem estava ali num posto de combustíveis, quando então os criminosos chegaram. Eram 5 homens, um estava dirigindo, os 4 desceram do carro, os armados, e aí atiraram ali, né, nesse homem, que acabou morrendo ali no local. Inclusive também uma mulher que estava do lado dele, ela acabou também sendo atingida aí nas costas pelos tiros, foi socorrida e, segundo informações da unidade ali hospitalar para a qual ela foi levada, o estado de saúde dela é estável. Inclusive também vale lembrar aqui que tinha uma criança no banco de trás do carro, né? Essa criança, inclusive, não foi atingida, ainda bem, né? Graças a Deus que ela não foi atingida. E aí a mulher foi socorrida e o homem de 59 anos morreu. Então a delegacia especializada em homicídios e sequestros, que tem os seus investigadores, os investigadores estiveram ali no local para coletar mais imagens de câmera de segurança, para tentar identificar esses suspeitos, para saber aí qual a motivação desse crime, que até o momento ainda é desconhecida. Karime, Cid. Nossa, não sei nem o que dizer, André. É muito crime. Imagina esse último num posto de gasolina, os tiros ali perto de bombas e tudo mais. São casos que a gente não pode passar assim despercebido, passar sem falar nada. A gente não pode achar comum esse tipo de crime e o número de crimes, de assassinatos em 3 dias, gente. E é por causa desses casos que Manaus é a 3ª cidade mais violenta do Brasil e uma das mais violentas do mundo. É a 21ª mais violenta do planeta. E isso segundo o ranking elaborado pela ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal. Segundo esse levantamento, no ano passado foram registrados aqui em Manaus nada menos que 1.041 assassinatos. A cidade tem uma taxa de homicídios de 50,66. Isso significa o quê? Que há registros de 50 assassinatos a cada 100 mil habitantes. No Brasil, apenas Mossoró, no Rio Grande do Norte, e Salvador, na Bahia, tem taxas mais altas que Manaus. Eu fico sem palavras. A gente, enfim, vamos aos números quase, né, Cid? Porque são casos muito absurdos, né? Eu acompanhei tudo isso aí que o André está falando e eu fico perplexo que as pessoas estão levando já isso aí de uma forma já mais tranquila, já não assusta tanto. Para mim sempre é muito impacto, né? Insegurança reinando em Manaus, ninguém se mete, ninguém se sente seguro. Periferia, centro, qualquer lugar, a compra do mercadinho, estacionamento de um shopping, tá em área nobre, em qualquer lugar, virou uma grande... Nem tem mais aquela que a gente chamava zona vermelha, né, Cid? Tudo é uma área vermelha hoje aqui, sabe? As pessoas estão sendo executadas à luz do dia. Não pode gasolina, cara. Movimentada, numa feira e até dentro de casa. O perigo está em qualquer ambiente, mesmo pouco ou muito frequentado.
o fato, Cid, que se a gente parar para ver os números, a gente vive numa guerra sem fim entre facções criminosas que se acham donas da cidade também, né? E essa guerra que antes era restrita aos pontos de vendas e tal, de drogas e tal, hoje se espalhou por toda a cidade, como você disse, Cid, não tem mais zona área vermelha como tinha antigamente, né? E como as execuções acontecem agora em locais públicos, o cidadão que não tem nada a ver com essa guerra passa a ser alvo também de tiroteios. Não são poucos os casos de pessoas inocentes que morreram executadas. A gente lembra aqui daquele jovem cantor que foi assassinado por engano por um dos líderes do tráfico de drogas. Pois é, Karine, a gente vê o outro lado da moeda, que é a polícia, que deveria estar muito bem aparelhada, deveria ter um número de operadores aí de agentes maiores nas ruas, né? Mas não tem, é uma guerra entre facções de fato, mas precisa ser mediada essa guerra, né? Precisa ser estancada, precisa ser paralisada de alguma forma. Não adianta a gente ficar só olhando, ninguém intervém, ninguém faz nada. Tem que restabelecer a segurança para que o cidadão volte a andar com tranquilidade pelas ruas. Não tem ninguém em Manaus hoje que se sinta seguro dentro de um ônibus. Né? Muito menos no ônibus, nem na porta de casa, Cid, nem na porta de casa a gente está seguro, a gente fica tranquilo. E enquanto nós temos aí as forças de segurança inertes, que de fato, né, não tem muito o que fazer, Manaus a cada ano vai ficando cada vez mais violenta. E hoje, como bem disse você, Karine, somos a terceira cidade mais violenta do Brasil, a 21ª mais violenta do mundo. Isso é uma vergonha, como já dizia. A gente fica assim, gente, que Manaus é essa? Não é a cidade que a gente acostumou, que a gente cresceu. A gente brincava na rua. Exatamente. Somos agora uma das cidades mais violentas do mundo, gente. Uma situação impensável algumas décadas, uns 20 anos atrás, nem precisa, acho que 10 anos atrás também não. Agora, é claro que falta todo o trabalho de inteligência, de equipamento da polícia, todo um trabalho estratégico da polícia. Mas, sem dúvida alguma, a gente sempre aqui elogia o valoroso trabalho de homens e mulheres que trabalham para a polícia, que trabalham nas ruas diariamente, em prol da nossa segurança, em prol da segurança e da vida da sociedade, colocando a própria vida em risco. São homens e mulheres que eu tenho certeza que executam o trabalho deles, honram a farda que veste, sem dúvida. Agora, sem estratégia, sem investimento, sem recurso, não tem mágica, né, Cid? Não tem. O que acontece? Manaus agora se transformou num faroeste, onde o crime organizado manda. E manda sob a complacência das forças, digo aí, maior de segurança. E espanto de nós, da sociedade. Infelizmente, essa é a nossa realidade nua e crua. 18 horas. E o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas se diz negligenciado pelo governo do estado e pelos deputados do Amazonas na tentativa de negociação com o estado sobre o pagamento de direitos trabalhistas. Exatamente, Karine. Olha, aconteceu o seguinte, depois que eles pediram aí para que os deputados intercedessem pela categoria, né, junto ao governo do estado, os educadores não foram recebidos hoje pela presidência da Câmara, conforme marcado pelo deputado Roberto Cidade. Pois é, e agora o sindicato convoca trabalhadores para a Assembleia Geral para decidir sobre os rumos da categoria, que já está em estado de greve. Vamos entender toda essa situação melhor agora na reportagem de Odineia Araújo. Em estado de greve, o Sintean, sindicato que representa os trabalhadores em educação no Amazonas, realiza a Assembleia Geral hoje para avaliar os desdobramentos da campanha salarial. Os trabalhadores da educação estão com as datas bases de 2022 e 2023 atrasadas. Eles reivindicam 25% de reajuste salarial e aumento no Vale Alimentação, pagamento das progressões por titularidade e tempo de serviço. Na semana passada, após pressão da categoria, na galeria da Assembleia Legislativa do Estado, uma comissão de deputados recebeu os diretores do Sintean e se comprometeu a intermediar mais uma vez o diálogo com o governo. Dessa reunião, participaram o presidente da Casa, deputado Roberto Cidade, o líder do governo, Felipe Souza, e os membros da Comissão de Educação, os deputados Wilker Barreto, Sinésio Campos e João Luiz.
O Wilker Barreto diz que o governo precisa retomar a negociação com os professores e diz que tem dinheiro para isso. Eles estiveram aqui na última quinta-feira cobrando um posicionamento do governo que reuniu, certo? Eles apresentaram a sua proposta e até a presente data o governo não se posicionou mais. Ou seja, eles vieram aqui na Assembleia, foram recebidos por nós, certo? Pelo presidente Roberto Cidade, e o governo precisa se posicionar. Eu dei minha sugestão. Quer encontrar dinheiro para a educação? É só revisar os contratos da SEDUC. Tem muita gordura, tem muito contrato supérfluo lá, desnecessário, que nós poderíamos encontrar ali milhões, o que seria suficiente para dar database dos professores. Na ocasião, a presidente do Sintean, Ana Cristina Rodrigues, solicitou que a Casa Legislativa entrasse em contato novamente com o governo para apresentar a contraproposta sobre a pauta entregue na Secretaria de Governo no dia 8 de março. O presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, marcou reunião para hoje com os professores para trazer uma posição do governo. Porém, segundo a presidente do Sintean, Ana Cristina Rodrigues, os professores foram ignorados. Nós estamos aqui na Casa Legislativa e depois de 1h30 de espera, o presidente da casa pede para o assessor nos comunicar que não poderá nos receber, mostrando aí o compromisso que a casa, através de sua presidência, tem com a educação. Felizmente, a Comissão de Educação ainda mantém o seu compromisso conosco e estamos no aguardo de uma proposta até às 17 horas. Não podemos dizer que haverá. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ah, vai, né, gente? Não custa nada o governo dialogar, cara. É o mínimo, tá? São trabalhadores da educação, gente. São professores que querem negociar. Não podem ser tratados com desprezo, com desrespeito assim, gente. Qual a dificuldade? Sentar, conversar, né, Cid? Acho. Qual o problema? Senta, conversa. Aliás, isso é uma conversa tão antiga que nos remete a 3 anos atrás, né? Que a gente já discute isso. Exato, é uma reivindicação antiga deles mesmo, dos professores para o diálogo com o governo do estado, gente. É só parar, o governo para, ouve. Sim, não. Né? Exato, ouve, dá uma resposta, não dá, mas trata com respeito a classe dos professores. Ponto, é isso. Mix. Agora 6h18, olha, escuta essa aí. A gente sempre fala aqui dos aumentos que estão apertando cada vez mais a vida dos brasileiros. Pois agora me machucaram fundo. Agora pegaram muito pesado. A farinha de mandioca ficou mais cara. Ah, meu Deus. Eu tô rindo aqui, mas tá me doendo. Eu tô rindo, mas é de nervoso, sabe, Cid? O preço aqui em Manaus aumentou mais de 100%. O levantamento é da Companhia Nacional de Abastecimento. Pois é, Cid, eu tô rindo de nervoso, tá? E com o aumento, o preço médio do produto, que no início do ano passado era de em torno de R$ 4,28, este ano saltou para até R$15. Meu Deus. Absurdo. Ainda segundo esse levantamento aqui no Amazonas, a farinha é um produto que mais teve variação de preço entre março de 2022 e março deste ano. Esses caras sabem onde machucar. Bom, segundo economistas, há 2 motivos aí para o aumento da farinha de mandioca aqui no Amazonas: condições climáticas e dependência de outros estados. 18 horas. E um policial militar que prestou serviço para uma igreja evangélica aqui em Manaus por quase 14 anos conseguiu o reconhecimento de vínculo empregatício na Fundação de Vigilante. A função, né? Perdão, na função. Isso. As provas do processo confirmam que a prestação do serviço ocorreu de forma não eventual mediante salário e subordinação. Vamos saber mais detalhes dessa decisão bem inusitada na reportagem de André Meirelles. Um policial militar que prestou serviço durante 14 anos para uma igreja evangélica em Manaus obteve na justiça o reconhecimento do vínculo emregativo na função de vigilante. Agora, a igreja foi condenada a pagar R$204 mil após ele solicitar o pagamento das verbas decorrente, além de horas extras, adicional de periculosidade, adicional noturno, auxílio alimentação, vale transporte e diferenças salariais. Segundo a decisão, o PM comprovou que de junho de 2006 a janeiro de 2020 ele trabalhou no local. A ação trabalhista foi ajuizada em janeiro de 2020.
A igreja alegou tratar-se de prestação de serviço eventual, mas o relator do caso rejeitou os argumentos. Para o advogado Alexandre Torres Júnior, a empresa que contrata um funcionário público, como é o caso do policial, sabendo de sua função, ela deve se responsabilizar pela indenização do trabalhador. Se a empresa contrata sabendo que o prestador de serviço, que é o policial militar, ele já presta serviço à sociedade, ou seja, a empresa tem plena ciência de que o rapaz é funcionário público, que ele já exerce a função policial e lhe contrata por isso, para exercer a função de segurança, ela deve sim responder pelo caráter indenizatório das verbas trabalhistas. Embora o PM tenha recebido na Justiça o reconhecimento e a indenização pelo trabalho prestado à instituição religiosa, situações parecidas podem terminar de outra forma. Para o advogado, é preciso que um funcionário público tenha cautela para não receber uma punição do processo administrativo disciplinar. Existe também uma questão na esfera administrativa em que é vedado ao funcionário público alguns funcionários públicos exercerem alguns outros tipos de funções. Então, é muita cautela para que os policiais não acabem recebendo o processo administrativo nesse sentido e recebendo alguma punição por parte do órgão que lhe regula. Nesse caso, pode ser a Polícia Militar, ou a Polícia Civil, ou a Polícia Federal ainda. A juíza substituta Larissa de Souza Carril, da 10ª Vara do Trabalho de Manaus, julgou os pedidos para condenar a igreja ao registro na carteira de trabalho, a função de vigilante e pagamento de verbas do período que não foi prescrito, além do adicional de atividade perigosa. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, vamos falar agora sobre o gasto dos deputados federais do Amazonas em Brasília. Foi um total de R$647 mil. A gente chegou a falar sobre esse assunto na sexta, lembra, Cacá? Foi mesmo, com o nosso correspondente em Brasília. Vamos voltar a falar sobre o assunto. Vamos chamar agora o Carlos Eduardo Matos, o jornalista, que é nosso correspondente em Brasília. Cadu, muitíssimo boa noite, Cadu, seja bem-vindo, bom te ver. Dessa vez a gente vai conseguir chegar até o fim, né? Até o fim desse assunto. Esperamos, né? E você tem mais atualizações a respeito dessa informação. Conta pra gente, Cadu. Tudo bem, Karime? Boa noite pra você. Boa noite, Carlão. Carlão? De novo, gente. De novo. Cid Soares, meu amigo. Mas hoje, olha, eu ia te elogiar que a voz tá bonita, A voz, sabe, gente, né? A Carlão tá de férias. Cid Soares está aqui com a gente no 18 Horas, enquanto que o Carlão tira férias. O Carlão tá quase voltando de férias. Pois é, cara. Ainda fico chamando o cara de Carlão. Mas é o costume, todo mundo entende, é o lógico. costume. É o vamos em frente. No roteiro, meu amigo. Boa noite para você, meu amigo Cid. Boa noite aos queridos ouvintes do programa 18 Horas. Como vocês disseram, eu estou dando continuidade ao assunto que, devido a problemas técnicos, a gente não deu continuidade, não seguimos falando sobre o assunto, sobre os gastos dos parlamentares, né, na Câmara dos Deputados, em apenas 2 ou 3 meses, né? Os parlamentares que foram reeleitos, eles receberam valores da cota parlamentar em janeiro, fevereiro e março. E os parlamentares que foram eleitos no primeiro mandato receberam dinheiro do cotão em fevereiro e março, né? Então, a gente deu uma olhada lá no site da Câmara, observamos e vimos um valor exorbitante aí, R$647 mil gastos já e prestados conta com a Câmara dos Deputados, um gasto exorbitante simplesmente para exercer suas atividades. Então a gente coloca isso na mão dos nossos ouvintes, dos eleitores. Será que está valendo a pena desse volume de recurso aí, 647 mil em 3 meses para exercer suas atividades? Será que está tendo resultado, está tendo retorno? Aí essa é uma pergunta que a gente deixa para o nosso ouvinte. E quem foi o mais gastador nesse curto período aí, nesse trimestre, Karime? Foi o deputado Átila Lins, do PSD. Ele é o decano da Câmara, um dos parlamentares mais longevos da casa, com maior número de mandatos consecutivos, e ele gastou R$140 mil entre janeiro e março. Isso dá aí R$46 mil por mês. Gastou muito, né? Um dinheiro aí para começo de mandato, é um dinheiro que chama atenção. E quase metade desse recurso, Karime, foi para pagar locação de aeronave. E de acordo com o site da Câmara, ele apresentou aí 3 notas fiscais de empresas aéreas. Ele fretou aeronaves para viajar de Manaus a Capiranga, de Manaus a Fonte Boa
e de Manaus a Juruá. Essas 3 viagens aí custaram aos cofres públicos R$75 mil. O segundo mais gastador foi o deputado Silas Câmara, do Republicanos. Em 3 meses, ele gastou R$116 mil. 2 despesas nesse bloco aí dele, só com ele, chamam a atenção da gente. R$45 mil só de divulgação do próprio trabalho e R$49 mil para pagar serviços de consultoria e pesquisa. Só não deixa muito claro que serviço foi esse, se foi advogado, se foi pesquisa do quê, né? Isso daí não está muito claro no site da Câmara. Porém, a nota fiscal foi aceita e o dinheiro ressarcido. E o terceiro mais gastador, Karime, é o deputado federal Adail Filho, também do Republicanos, que ele está no primeiro mandato, né? Em 2 meses, como eu falei, para quem é o primeiro mandato é só fevereiro e março. Em 2 meses, ele gastou R$105 mil. E desse total, 80 mil foi só para a divulgação do trabalho dele como deputado federal. Ou seja, parte desse dinheiro aí, desse montante de 80 mil, foi para pagar a empresa que faz a rede social dele. A gente já falou na semana passada que ele vem fazendo muito show, né? A rede social dele, muito vídeo e tal, muito acabamento técnico. Quem trabalha com comunicação sabe que tem um acabamento muito bom na rede social dele. E isso aí custa caro. Tá aí o valor que a gente está mostrando aí, 80 mil reais. É muito dinheiro. Agora, Karime, voltando a falar sobre gastos com fretamento de aeronave, a bancada do Amazonas começou esse ano gastando bastante dinheiro com táxi aéreo. Além do deputado Átila Lins, os deputados Sidney Leite, Saulo Viana e Fausto Júnior também apresentaram notas fiscais de fretamento de aeronave. Ao todo, a bancada do Amazonas sozinha gastou R$149 mil só com aluguel de jatinho. Tudo isso para estar mais perto dos eleitores no interior. E só repetindo aí, finalizando essa parte, o que a gente falou na sexta-feira, né, Karime? Quem gastou, a gente falou dos 3 que gastaram mais, né? Agora vamos falar de quem gastou menos, quem gastou bem menos, né? Foi o deputado Amon Mandel, né? Que gastou aí R$1.360 da cota parlamentar. E a gente mostrou aqui que desde quando ele assumiu o mandato, ele vem usando o próprio salário para bancar as despesas com a atividade parlamentar dele. É um princípio, né? Não é uma obrigatoriedade, é um princípio que ele segue desde quando ele era vereador. Aí a gente pergunta, isso daí é ético e tal? Olha, é uma questão, cara, muito polêmica, viu? Porque o dinheiro está aí, é um recurso que é direito do parlamentar, só que a questão é a moderação. O que a gente chama a atenção aqui é a moderação para esse gasto público. R$647 mil é um dinheiro muito alto para pouco tempo, né? Se fossem 6 meses, se fossem 5 meses, que diria, até a gente diria, pesquisa, atividade parlamentar, mas em 3 meses gastar R$80 mil, digamos, com rede social, não faz muito sentido. Agora, também tem o Amon Mandel, que é o contraponto dessa questão. Ele prefere não usar a cota parlamentar. Isso dá voto? Não sei, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha que isso é demagogia, tem outros que não, mas enfim, isso cabe a cada eleitor fazer a sua interpretação. Karime Cid. Eu fico... É muito dinheiro, gente. É muita grana. O Brasil é um país muito rico para bancar tanto luxo, mas vamos lá, segue. Vamos lá, né? Eu ia fazer, Karime, desculpe interromper vocês, eu ia fazer uma análise, analisando com as outras bancadas, né, dos outros estados, que é possível a gente planilhar isso daí, pegar cada estado e fazer uma planilha de qual estado que mais pagou, mas eu ia me esbarrar no seguinte ponto, a questão geográfica, né? O nosso estado é muito grande, né? Então cada estado tem o seu nível de gasto, sim, né? O que seria o estado de Roraima é diferente, o estado do Acre, da mesma forma como o Tocantins, que é aqui do lado, também tem um gasto exorbitante, porque passagem aérea é um volume exorbitante, embora seja do lado, a passagem aérea de Brasília a Tocantins é o mesmo valor de Brasília a Manaus. São absurdos que acontecem no Brasil, mas enfim, só para dizer para vocês que cada estado tem o seu estilo de gasto. Tá certo. Cadu, como é que está a disputa entre a base do governo e da oposição para a indicação dos nomes para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito? Essa está dando o que falar, né? A CPMI dos atos do 8 de janeiro. Quem são os cotados para assumir a presidência e relatoria? Como é que está isso?
Olha, nos bastidores, Cid, é pancadaria de mão fechada, viu? A situação é essa, o governo por meio de seus interlocutores vem trabalhando aí duro para colocar um parlamentar da ala de centro para presidir a CPI mista. E esse centro seria, no caso, MDB, PSD e outros partidos aí, ou outros partidos que fazem parte da base de apoio, né? A bancada petista, que é a mais ideológica, claro, tem governo e tem o PT. O PT, que é mais ideológico, quer dar a presidência ao deputado Lindbergh Farias. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, está tentando colocar o deputado André Fufuca, do PP do estado do Maranhão, que é um parlamentar muito próximo a ele, é um deputado jovem, vem ganhando protagonismo nas comissões. Então ele quer colocar o Arthur Lira como o Fufuca como olheiro de Arthur Lira. Mas o Arthur Lira encontra aí uma resistência dentro do governo. Então o governo chamou o Arthur Lira para conversar, fazer uma troca. Olha, Arthur, você vai ter direito de escolher o presidente da CPMI se você se esforçar pela aprovação do arcabouço fiscal. Aí você escolhe. Então o Arthur Lira está meio nessa situação de no toma lá da cá, né? Chegou a esse ponto do toma lá da cá. Exatamente. Então o governo está muito preocupado com a questão do arcabouço fiscal, com aquelas pautas econômicas que a gente falou, né? Arcabouço fiscal, reforma tributária, essas pautas têm que continuar. Então uma coisa tem que puxar a outra. O Arthur Lira pode até ter uma influência na escolha da CPMI, desde que ele ajude na votação e aprovação dessas pautas. Então o jogo é esse. Já os partidos da oposição, Cid, não abrem mão da relatoria da CPI. O relator tem uma atribuição aí de conduzir as investigações, é ele quem faz as perguntas, é ele quem define a agenda de oitivas, é ele que define a questão de quebra de sigilo bancário, sigilo telefônico, telemático, enfim, toda aquela questão de investigação técnica, fica na mão dele e do vice-presidente. Agora, ele também faz o relatório final, né? O que é mais importante. Ou seja, o relator é o cara que vai fazer a diferença. Ele pode fazer a condução política que achar melhor. Ou seja, o PL, PP e Republicano juntos ali e estão querendo a relatoria desse projeto. Inclusive estão deixando aí que o governo negocie a presidência, e porque a estratégia deles, a figura do relator é a mais importante. Já estou me batendo aqui para acompanhar o relator. Pô. E detalhe, Cid, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ele prometeu instalar a CPI mista na quarta-feira. Nós falamos sobre isso também. Só que a oposição tá velhaca, né? Com a barba de molho, ela sabe que o presidente tá enrolando a pedido do governo, ou seja, ele pode até instalar a CPI na quarta, mas o início dos trabalhos depende de outra ordem dada por ele. Ou seja, cada passo precisa de uma assinatura. Então, por isso, a oposição já começou uma operação de obstrução das votações no plenário da Câmara e do Senado e também na CCJ na Câmara, onde o PL está em maior número. Agora, outro movimento que a gente precisa acompanhar essa semana, Cid, é a votação da PL das fake news. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse que essa semana vai votar a urgência da matéria e, quem sabe, o projeto em si. Ele vai testar o plenário, testar o clima do plenário para ver se há condições para votar. O PL das fake news vem sendo discutido há vários anos, né? E é um projeto que é visto com muita hostilidade por deputados, né? Porque isso afeta o que eles chamam de liberdade de expressão. Então vamos acompanhar, porque são pautas diferentes, né? CPMI, fake news e PL dos fake news, mas são movimentos conectados entre si. Tudo depende aí do clima, de como vai ser a votação na CPMI para dar certo na PL das fake news. Vai ser uma engenharia política essa semana. Cid Karime. Faço uma ideia. Cadu, para finalizar rapidinho, Cadu, e o presidente Lula usou as redes sociais para pedir desculpas ao dizer aquela frase muito da sua infeliz, né? Que pessoas com deficiência mental têm problemas de desequilíbrio de parafuso. O que o presidente disse agora para tentar se desculpar, Cadu? Karime, o presidente Lula usou o perfil oficial dele, né, no Twitter, para pedir desculpas às pessoas com deficiência pela fala dele na semana passada. Durante aquela reunião com governadores que discutiu a questão da violência nas escolas, ele anunciou investimentos, recursos diretos para as escolas, né, para lidarem com essa questão da violência, a violência dentro de sala de aula, dentro e fora, né? Então ele disse que as pessoas que sofrem de transtornos mentais têm problemas de desequilíbrio de parafuso, como você disse. Então essa
fala causou a indignação de muita gente, inclusive de celebridades, né? Entre elas aí o Marcos Mion, apresentador global aí, que fez uma crítica duríssima ao presidente, até virou alvo dos grupos petistas, né? A galera ideológica aí que movimenta as redes sociais, que começou a colocar foto dele com Bolsonaro, enfim, politizou a discussão, né? Na verdade, a fala do presidente naquele dia, essa fala desastrosa dele, como você disse, foi desastrosa em todos os aspectos. Por quê? Ele disse que as crianças encontram violência no videogame. Errado não está. Ele disse que muita gente usa o videogame como para encontrar violência, para ficar mais violento e tal. Isso daí acabou causando indignação de quem usa a ferramenta de videogame em projetos de educação, de interação pública, de projetos sociais, enfim. Isso daí não tem como generalizar. Ele errou, primeiro ponto. Aí o segundo foi esse, depois que ele disse que a violência nas escolas está associada a pessoas com deficiência mental. Aí foi o fim da picada. O Lula errou sobre todos os aspectos nessa discussão com os governadores, tanto é que ele teve que recorrer mesmo à rede social e pedir desculpas. Então vou citar só um ponto da fala dele, um abre aspas aqui. Gostaria de pedir desculpas sobre uma fala que fiz na semana passada durante a reunião sobre violência nas escolas. Conversei e ouvi muitas pessoas nos últimos dias e não tenho vergonha de assumir que sigo aprendendo e buscando evoluir. Fecha aspas. Então, um meia-culpa aí do presidente Lula, e a gente espera, né, que ele volte, estude mais, né, que ele volte a fazer discursos mais inteligentes, né, seja mais maduros, né. Parece que o homem está ferido, sei lá, o que eu percebo é que ele ainda traz consigo muito ódio, ele tá, a discurso ele vem despejando um pouquinho de ódio que tá no peito dele, porque são muitas falas que não tem nada a ver com aquele Lula que a gente viu há mandatos atrás. Se o governo Lula está diferente agora, o Lula 3, parte disso é culpa dele. Okay. Karine Cid, volto com vocês. Muitíssimo obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, até amanhã. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, quase 200 gestores públicos foram negativados pelo Tribunal de Contas do Amazonas. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora 6 horas e 37 minutos, vamos conferir o tempo e temperatura para amanhã. É com você, Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 63% e 99%. E ainda falando sobre previsão do tempo, a semana começa com alertas de temporais para Manaus. Isso de acordo com a previsão do Clima Tempo. O ar quente, úmido, continua favorecendo nuvens muito carregadas sobre a região norte do país. Manaus teve uma segunda-feira aí de sol muito escaldante, né? O ar abafado indica pancada de chuvas para essa noite. O clima de tempo prevê aí temporais no leste e sul do Amazonas. E agora nós vamos saber mais informações sobre essas previsões na reportagem de André Meirelles. Dias mais quentes e abafados, chuvas intensas e passageiras e umidade relativa do ar lá embaixo. É assim que tem sido os últimos dias de abril em Manaus, num prenúncio do popular conhecido como verão amazônico, o período mais seco e menos chuvoso da região. Ainda não estamos oficialmente nesta estação do ano, segundo um meteorologista e doutorando em clima e ambiente pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Leonardo Vergasta. Devemos iniciar o mês de maio ainda com chuvas, mas em um período de transição climática. A expectativa, de acordo com os modelos, é que na primeira semana de maio, os acumulados de chuva na capital amazonense fiquem em torno de 100 milímetros e, de fato, a gente inicia aí o processo de transição da estação chuvosa para a estação seca.
Além disso, eu destaco que, de acordo com o Departamento de Oceanografia e Meteorologia norte-americano, a partir do mês de maio, nós estamos com uma probabilidade de 62% de atuação do fenômeno El Niño. Esse fenômeno, que atua nas águas do Pacífico Equatorial, altera todo o processo de precipitação e circulação atmosférica dentro da região amazônica. Não existe uma data fixa ou oficial para o início da estação mais seca, mas normalmente acontece na nossa região entre a segunda quinzena de abril e a primeira quinzena do mês de junho, com um período de transição entre a estação chuvosa, o popular inverno amazônico, e a estação menos chuvosa, o verão. Ainda segundo o especialista, mesmo com altas temperaturas, devemos finalizar o mês de abril com chuvas em Manaus. A última semana do mês de abril fecha com temporais na porção oeste e noroeste do estado do Amazonas. Essas chuvas devem vir acompanhadas de raios e trovoadas e com fortes ventos. Nesta segunda-feira, Manaus terá o seu tempo com o céu parcialmente nublado no final da tarde, com temperaturas elevadas devido à alta umidade relativa. Já na terça-feira, Manaus deve experimentar chuvas pela parte da manhã e pela parte da tarde e encerrar a última semana do mês de abril com o tempo aberto. Segundo a previsão do clima-tempo, o ar quente e úmido continua favorecendo nuvens muito carregadas sobre a região norte do Brasil. O clima-tempo prevê temporais no leste e sul aqui do Amazonas, em Manaus, no Acre, em Rio Branco, em Porto Velho, capital de Rondônia, e em Boa Vista, Roraima. A previsão indica ainda acumulados entre 50 a 100 milímetros em pontos do noroeste e interior do Amazonas e na nossa capital. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e o Rio Negro subiu 6 centímetros de ontem para hoje, elevando para 26 metros e 85 centímetros o nível do Rio Negro no Porto de Manaus. Mix. E um total de 118 gestores públicos foram negativados pelo Tribunal de Contas do Amazonas devido a débitos de quase 3 milhões de reais em multas não pagas. Manaus lidera as cidades com mais gestores multados pelo Tribunal de Contas do Estado. Os gestores incluídos no cadastro negativo de crédito ficam impossibilitados de realizar compras, empréstimos e financiamentos até que realizem o pagamento junto aos cartórios de protestos. Os detalhes vamos conferir agora na reportagem de Odineia Araújo. A inclusão de um gestor público no cadastro de protestos pelo Tribunal de Contas do Estado acontece após esse gestor não ter realizado o pagamento dos débitos em decisão do Tribunal Pleno nos prazos determinados. Caso o pagamento não seja efetivado, o débito então é incluído no cadastro negativo. Para que seja dado baixa nesse protesto, o gestor terá que acionar o TCE para que seja emitida uma guia de pagamento com valores corrigidos pela taxa Selic. No caso dos 118 gestores com débitos em protesto pelo Tribunal de Contas do Amazonas, no total somam 150 títulos protestados que chegam a 2 milhões e 900 mil reais em débitos provenientes de multas a serem devolvidos à Corte de Contas. Alguns desses gestores acumulam mais de um débito. 48 cidades do Amazonas estão nessa situação. A liderança do ranking de gestores públicos com mais dívidas é da capital. Manaus tem 22 débitos protestados de 17 gestores diferentes negativados pelo TCE. Somente na capital, o débito totaliza mais de 395 mil reais. Depois de Manaus vem o município de Manacapuru, com 8 gestores com 10 débitos protestados, totalizando mais de 232 mil reais em débitos com a Corte de Contas amazonense. Fecha o top 3 dos municípios com gestores negativados, o município do Careiro da Várzea, com 6 gestores diferentes e 7 títulos protestados. Nesse caso, o total da dívida chega a 120 mil reais. A servidora da Diretoria de Registro e Execução de Defesa do TCE, Cristiane Aguiar, explica que os gestores incluídos no cadastro restritivo de crédito ficam impossibilitados de realizar uma série de questões
restrições financeiras, inclusive novas compras e financiamentos. Caso o gestor não efetue o pagamento do título protestado, o cartório enviará o seu CPF aos órgãos de proteção ao crédito e ele começará a fazer parte de um banco de negativados, o que vai levá-lo a ter uma série de restrições financeiras, como impedimento para obter financiamentos e empréstimos bancários, não conseguirá abrir contas junto a uma instituição bancária, tampouco retirar talonários de cheque e obter cartões de crédito. Normalmente, essas dívidas junto ao Serasa, elas ficam ativas durante 5 anos. Entretanto, para os cartórios, essa dívida vai permanecer até o gestor quitá-la e obter o cancelamento do protesto pelo órgão cedente ou apresentante do título. Depois de 90 dias, caso o gestor não se manifeste, o débito é encaminhado pelo TCE à Procuradoria-Geral do Estado para procedimento de execução judicial. Cristiane Aguiar, da Diretoria de Registro e Execução de Defesa do TCE, explica ainda que esses gestores tiveram todas as oportunidades para legalizar essas dívidas, inclusive com parcelamentos. O que o Tribunal de Contas quer deixar claro é que este título só vai a protesto extrajudicial quando o gestor não aproveita todos os prazos que lhe são oportunizados para pagamento após o trânsito em julgado do decisório. A decisão de incluir os gestores no cadastro de restrição de créditos foi instituída por meio de um convênio entre o TCE e o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos Brasil em 2018, na gestão da conselheira Yara Lins dos Santos e renovado na atual gestão do conselheiro-presidente Érico Desterro. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Escuta essa, a região da Amazônia concentrou no ano passado um total de 1.107 conflitos de terra. Isso representa mais da metade dos conflitos ocorridos em todo o Brasil, Cid. É isso mesmo. Os dados constam aí no relatório anual sobre violência no campo, divulgado pela Comissão Pastoral da Terra. O repórter André Meirelles apurou essas ocorrências e traz as informações. Vamos conferir. A região da Amazônia foi palco da maior parte dos conflitos no campo em 2022. No período, a região contabilizou 1.107 situações desse tipo, número maior do que a metade do verificado no resto do país. Dos 47 assassinatos registrados em situação de conflito, 34 foram na Amazônia. Os dados apresentados pela Comissão Pastoral da Terra Nacional apontam um aumento no número de conflitos no campo, como explica o bispo de Taquatiara, no Amazonas, Dom José. E esse relatório de conflitos no campo Brasil 2022, que a nossa CPT está lançando hoje, traz, infelizmente, um crescimento no número de violências no campo. A gente vem observando que esses dados, nos últimos 4 anos, foram sempre crescentes, principalmente a violência contra os povos indígenas, que continuou crescente nos últimos anos. Os números indicam um incremento de 10,39% em relação ao ano anterior, quando houve o registro de 1.828 ocorrências totais de conflitos rurais. De acordo com Thales Pinto, coordenador do Centro de Documentação Dom Thomas Balduino, essas ocorrências abrangem a disputa por água, trabalhos escravos, contaminação por agrotóxicos, assassinatos e outros casos de violência. Conflitos por terra e por água se concentram, a gente considerar a dimensão ali dos ciclos, principalmente na região norte e na região nordeste. Na área, principalmente, no Nordeste, mas também na região de avanço do agronegócio, para essa área geográfica do país. São os aumentos no número de ameaça de morte, passando de 144 para 206 em 2022, com aumento de 43%. O aumento do número de assassinatos, de 36 para 47, um aumento de mais de 30%. E um aumento de tentativas de assassinatos às pessoas que estão lutando pela permanência e a conquista de seus territórios, passando aí de 33 em 2021 para 123 em 2022, uma variação de mais de 2,5 vezes do número de tentativas de assassinato.
O relatório aponta ainda os principais causadores dos conflitos por terra. No ano passado, os fazendeiros foram responsáveis por 23% das ocorrências, seguidos do governo federal com 16%, empresários com 13% e grileiros com 11%. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E pela primeira vez a Receita Federal apreendeu a droga fentanil aqui em Manaus, que é uma droga sintética 50 vezes mais potente do que a heroína e cerca de 100 vezes mais potente que a morfina. Atualmente é a que mais mata nos Estados Unidos. Pois é, a apreensão foi nos Correios, né, foi feita lá nos Correios, né? Nos Correios, no setor de cartas, exatamente. Encomendadas na agência da Avenida Senador Raimundo Parente, no bairro da Alvorada, e de acordo com a Receita Federal, foram apreendidas 180 cápsulas da droga fentanil. A caixa que continha a droga estava saindo de Manaus com destino à Itália e tinha a descrição de que eram cápsulas para emagrecimento. Mix. Muito bem, agora vamos conferir a previsão do tempo para essa noite. Com você, Karime. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 69% e 74%. Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 51 minutos. Chegou a hora da gente conferir os bastidores da política amazonense, os assuntos da política local com a repórter Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite. Então, temos atleta novo no time da política amazonense, Cíntia. Quem é esse debutante? Conta pra gente. Oi, Karime, Cid, todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, não sei se dá pra chamar exatamente de debutante, porque nos bastidores ele estava lá, mas eu tô falando do empresário Armando Mendes, que deu um sinal de que ele pode seguir os passos do pai. Armando é filho de Amazonino Mendes, que foi senador pelo Amazonas, governador do estado do Amazonas por 4 anos, prefeito de Manaus por 3 vezes. Enfim, Amazonino Mendes, que faz parte da história do Amazonas, todo mundo conhece. Qual que é esse passo que Armando Mendes deu, que nos faz pensar que ele pode estar seguindo aí os caminhos do pai? A convite do deputado Rosenha, ele entregou o troféu que chama Amazonino Mendes ao Amazonas, que foi o vitorioso aí do campeonato amazonense de futebol. E aí apareceu em um vídeo entregando o troféu, comemorando. Esse vídeo, ele aparece no vídeo e ele publica. Nesse vídeo ele também aparece levando o gol de um garoto, tá? Ele estava como goleiro, o garoto foi lá e fez um gol. E ele abraçou essa criança. Então, olha, isso aí já é um sinal de político, né? Faz parte do marketing, abraçar a criança, comer o pastel na feira, o que mais? Enfim, tem uma série de coisas que se faz. E Armando Mendes, ele é falado ali nos bastidores, ele é um dos nomes que aparece como um possível candidato. Agora, ele nunca confirmou, também não negou, assim como uma série de outros nomes que a gente tem citado por aqui. E aí, essa ação, né, na política, qualquer movimento, ele tem um símbolo, ele tem um significado. Quando o Armando faz esse gesto de aparecer em um vídeo, comemorando, trazendo o nome do pai para ele, que, aliás, só olhar para o Armando Mendes em um vídeo, a gente já lembra de Amazonino Mendes, não tem como você dissociar, né, que é muito parecido. Mas quando ele aparece dessa maneira, ele pode estar dizendo pra gente que a política tá ali na veia, né? E aí, é um nome que a gente passa a olhar para ele dizendo, e aí, o que quer dizer isso? 2024 você tá nessa lista também, não tá? A gente pode passar a encarar o Armando como mais um candidato a prefeito de Manaus? A gente tem que continuar vendo quais outros passos que ele vai dar pra gente dar essa resposta, viu? Mas não dá para descartar, não dá para afirmar ainda, vamos ficar de olho. Karime, Cid. Bom, muita coisa acontecendo nos bastidores e vereadores de Manaus reprovaram uma publicidade da empresa Amazonas Energia. O que foi que aconteceu, Blink? Pois é, não só os vereadores agora, viu? É porque mais cedo foram os vereadores, mas acabou que a Amazonas Energia fez uma propaganda em que ela fala, uma atriz, né? Ela fala a seguinte frase, abrindo aspas aqui:
Você que é honesto vai pagar menos pela energia. Pô, eu vi isso. Isso falando com a implantação do SMC. SMC, que é o Sistema de Medição Centralizado, mais popularmente conhecido como medidor aéreo. Né? Aqueles dos postes que criou polêmica e que todo mundo detesta. Que você não pode ver como é que tá a sua conta. Essa. Bom, mas então, da ASP, ela fala assim, a atriz: você que é honesto vai pagar pela energia. Quem é contra o medidor é a favor do crime. Meu Deus. Essa foi a frase. Ela veio para causar, porque não é possível que não se tenha percebido que essa frase ia dar o que falar, né? E aí o vereador Sassá da Construção Civil, do PT, ele fez uma moção de repúdio, assim que chama, né? O documento ali certinho, contra essa propaganda da Amazonas Energia que está circulando aí as TVs abertas. E aí ele teve 36 vereadores que estavam presentes no plenário e que aprovaram essa moção. Como eu falei, não foram só os vereadores que fizeram ali manifestações, né? Projeto de lei mesmo, na verdade, para limitar aí o medidor ou para até tirar ele do ar realmente, mas também os deputados estaduais. Na verdade, deputados estaduais, os vereadores, a população em geral, né? A sociedade, enfim. Mas na Assembleia Legislativa também estão começando a falar sobre esse assunto, porque essa propaganda, no fim, atinge... Gente, o prefeito assinou. Exatamente, o prefeito assinou para não colocarem esses medidores. Então tá todo mundo nesse saco aí. Todo mundo, ninguém é honesto, ninguém é honesto. Se a intenção era chamar a atenção, conseguiu. Agora, de que jeito? Não sei se foi um falem mal, falem bem, mas falem de mim. Não sei se foi só uma vingança. Ou foi só um tiro no pé mesmo. Ou um tiro no pé, porque é óbvio que isso aconteceria. Uma frase dessa não entra numa propaganda aberta à toa. E é isso, Karime Cid. Pois é, Cíntia. Que rolou. Que coisa, hein? Bom, e o deputado federal Silas Câmara, ele está envolvido em mais uma encrenca aí, só que agora lá no Tribunal de Contas da União. Conta pra gente, Cíntia. Pois é, o Tribunal de Contas da União, ele determinou que a Fundação Boas Novas, que é vinculada ao Instituto Político da Assembleia de Deus do Amazonas, transfira 20 veículos a entidades e municípios. O que acontece, né? Esses veículos, eles foram adquiridos por meio de uma emenda parlamentar de Silas Câmara lá em 2004. E aí vai ter que devolver os veículos de 2004. Eu fico me perguntando em que estado estão esses veículos, se eles ainda existem, né? Porque a gente está falando de um tempo bacana aí atrás. E a Comissão Parlamentar de Inquérito, que na época aconteceu, constatou que Silas destinou quase 2 milhões para a FBN, que era comandada pelo pastor Jonatas Câmara à época, irmão de Silas e atual presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A verba que foi utilizada para compra de 18 ambulâncias sem licitação, cada uma custando 100 mil, mas por que está solicitando 20? Porque essas 18 ambulâncias também receberam investimentos ali para transformar em ambulância. Na verdade, chegaram os carros normais, transformaram em ambulância e foi isso. É essa história que está rolando. Obrigada, Cíntia, pela participação. Até amanhã. Até amanhã. 18 horas. Esporte. Cid Soares, vamos aos esportes, Cid? Vamos ao que temos. Olha só, o Flamengo foi ao Beira-Rio ontem e perdeu de 2-1 para o Internacional. Mesmo jogando fora de casa e com a derrota nessa bagagem, o rubro-negro aí de Sampaoli conseguiu dominar as ações. Prova disso foi a quantidade de chances criadas e desperdiçadas pelo Flamengo, que criou 5 grandes chances. Se o número de oportunidades claras foi alto, o de gols deixou a desejar. O Mengão balançou as redes aí apenas uma vez com Gerson aos 17 minutos do segundo tempo. Em seguida, virada com gols aí de Maurício aos 22 minutos e 53 pelo Inter. E a torcida já descascou em cima do Sampaoli, dizendo que ele tá fazendo igual o Vitor Pereira. Ninguém perdoa. Bom, Fluminense segue na liderança, seguido pelo Fortaleza. Em terceiro vem o Palmeiras. Vasco da Gama em quarto. Internacional é o quinto colocado no Brasileirão. E o Barezão chegou ao final, ontem, como falamos aqui. Melhor jogador da competição eleito pela equipe do esporte, o camisa 10, o campeão do Amazonas, Rafael Tavares. O capitão Donça Pintara dispensa apresentações, foi o vice-artilheiro com 7 gols. Por aqui, encerramos. Muito bem, vamos direto ao nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
O desmatamento na Amazônia não diminuiu com o novo governo, na gestão do presidente Lula. A área desmatada na Amazônia, em março deste ano, é o triplo da registrada em março do ano passado. E a onda de alta no desmatamento se mantém desde 2019. Este ano foi a segunda maior já registrada entre janeiro e março desde 2008. Só ficou abaixo de 2021, no governo Bolsonaro, quando 1.185 quilômetros quadrados de floresta foram destruídos. É preciso que algo seja feito rapidamente. Em março, o campeão no aumento do desmatamento foi o Amazonas. A alta no estado foi de 767%, ou seja, quase 8 vezes mais. Esses números deveriam preocupar as autoridades e fazê-las agir imediatamente. Ou vão dar a entender que o Estado brasileiro é incompetente e nada pode fazer contra a destruição da floresta. 18 horas. Agora 7 em ponto, ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, até amanhã. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.